a fez ainda, por favor. Passamos agora a palavra para o reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Naumar de Almeida Filho. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu vou apresentar apenas um caso que está sendo construído. Somos, na Universidade Federal do Sul da Bahia, pouco mais de 160 docentes, pouco mais de 20 gestores e pouco mais de 150 servidores. É a menor universidade brasileira e também a mais jovem, e aquela que está sendo construída em um lugar onde não tinha educação superior, oferta de educação superior. Eu vou falar sobre a experiência das licenciaturas interdisciplinares, uma experiência ainda inicial. Ali é o mapa do Brasil, sentido Oriente e Ocidente, um pouquinho diferente do Norte-Sul. E vocês podem notar que tem uma área bastante vazia ali no meio, em que muito do Brasil passa nas férias, que é o sul da Bahia. Ali é a distribuição das universidades federais, logo após o Reúne. E, em seguida, 4 novas universidades foram implantadas. Nesta região que eu mencionei, exatamente, situa-se a Universidade Federal do Sul da Bahia. Reitoria em Itabuna e 2 campi, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. É uma região que tem 1,5 milhão de habitantes, uma população escolar que é exemplar do massacre educacional, poucos chegam ao ensino médio, poucos concluem o ensino médio, e antes, os 17 mil concluintes do ensino médio, 85% em escolas públicas, encontravam menos de 1.000 vagas em educação superior. Esse é um efeito que no nosso estado inteiro, isso tem a ver também com a expressão demográfica da Bahia, nós somos o estado com a maior representação de funções docentes sem educação superior ainda. A nossa universidade faz, na sua implantação, tomou a decisão de discutir princípios. E chegamos a esses princípios. E vejam que hipertrofiamos de propósito, em função do reconhecimento da grande lacuna da região, o compromisso com a educação básica, sem esquecer a excelência acadêmica. Isto tem uma referência muito clara ao tema que o professor Aira nos trouxe. A proposta é simples, apenas 5 pontos. Só que cada um deles cria problemas. Primeiro, o regime letivo é quadrimestral, para a gente superar algo que é inexplicável na educação brasileira em geral e na educação superior pública mais ainda. Nós passamos 5 meses e meio com instituições muito caras, muito onerosas, paradas na sua função principal. Um semestre que começa meio de março, termina antes do São João, começa meio de agosto, termina antes do Natal, é um desperdício de recurso público. Trabalhamos com currículos flexíveis. E uma ideia que todo mundo desenvolvido já implantou, ciclos de formação, a Universidade Brasileira continua com uma estrutura curricular do século XIX. Trabalhamos com pedagogias ativas mediadas por tecnologia. E buscamos uma ampla cobertura territorial, estrutura organizacional super leve, mas esses outros pontos eu não vou ter tempo de trabalhar. Esse é o currículo com que trabalhamos. Os alunos entram na universidade podendo escolher entre bacharelados interdisciplinares ou área básica de ingresso, o que significa entrar na universidade sem precisar escolher o curso. Que é uma ideia simples. Como é que alguém vai entrar numa formação que não sabe o que é e faz o processo seletivo já especificando onde e em que quer cursar
e aí depois quer mudar, não pode, tem que sair e fazer outro processo seletivo. Os nossos estudantes podem entrar em licenciaturas interdisciplinares, em área básica de ingresso, em bacharelados interdisciplinares, com mobilidade interna plena, aberta, com editais a cada período letivo, para mudança. E nós implantamos também, está bastante inicial ainda, uma rede de community colleges, ou colégios universitários. Chamamos Rede Anísio Teixeira. E a intenção é cobrir todos os municípios da região. E também, claro, temos os 3 campi. O segundo ciclo é a confirmação de uma formação profissional escolhida e conquistada pelo desempenho no primeiro ciclo. E o terceiro ciclo é a pós-graduação em geral. O que unifica e articula é a formação geral. Todos os alunos têm uma primeira fase de formação geral. Os bacharelados interdisciplinares são cursos em grandes áreas. Isso está sendo uma transformação silenciosa nas universidades brasileiras. Já são mais de 20 universidades públicas que têm quase 50 bacharelados interdisciplinares, a maioria na área de ciência e tecnologia. Mas a nossa oferece nas 4 grandes áreas. E também as licenciaturas interdisciplinares, nós já desde setembro de 2014, já trabalhamos na formação em áreas. As licenciaturas são em matemática e computação, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, linguagens, códigos e suas tecnologias, artes e suas tecnologias. A estrutura conceitual é simples. É totalmente compartilhada a formação geral. Todos os alunos estão juntos na formação geral. A escolha das áreas é uma decorrência para a formação em carreiras profissionais. Porém, a formação na docência é nas licenciaturas e é realizada, nesse momento, em complexos integrados de educação, que eu já explico o que é, né? A formação geral concede um certificado, e esse certificado tem uma validade, de modo que o aluno pode sair da universidade e voltar quando sua vida designa. Esse aluno completa o primeiro ciclo, se ele completou nos bacharelados interdisciplinares, é um segundo diploma, ou uma segunda certificação, mas um primeiro diploma, e aí prossegue para os cursos convencionais de formação, que muitos deles têm diretrizes curriculares. Agora, a formação de profissionais da área básica de ingresso, eles podem optar por aquelas 5 áreas, 4 delas coincidem com a do Enem, mas nós reivindicamos que as artes não são mera linguagem, e tem uma área, artes e suas tecnologias. E notem na pós-graduação em formação de professores o conceito de residência docente, que eu não vou ter tempo de explicar. Além de identificar problemas, a gente trabalha com soluções. O principal problema ali, nesse caso, uma missão, digamos, quase que óbvia para as universidades brasileiras é como desconstruir a educação como fator de exclusão social. E nós entendemos que o uso intensivo de tecnologia de informação é fator possível, se for usado dessa forma, para uma integração social. Então, cada aluno da universidade é fiel depositário de um notebook. Leva para casa e integra com sua família. Eles usam isso intensivamente, têm um grande orgulho dessa marca de sua pertença à universidade. Metade dos parcos recursos de investimento a gente usa para financiar as tecnologias na universidade. Então, todas as atividades são compartilhadas nos 3 campi. Eu estou aí passando cenas de atividades, não só de gestão, mas também de ensino. Não chamamos a educação à distância. E temos um problema no MEC sério, porque a legislação define a educação à distância. Mas se a gente tem presença virtual, isso é presença, não é distância, né? Nesse momento, isso está sendo transmitido, tempo real, né?
A segunda estratégia para solucionar o problema é a capilaridade territorial. Não adianta pensar que, instalando polos no interior, nós vamos conseguir trazer para a universidade os sujeitos que estão excluídos territorialmente. Então, nós estamos implantando uma rede de colégios universitários, usando instalações da rede estadual de ensino médio que estão ociosas pela evasão. Em centros municipais com mais de 20 mil habitantes, áreas de periferia urbana, quilombos, assentamentos, aldeias indígenas, estamos em um processo de implantação de colégios universitários. Nós usamos 2 modelos internacionais que aprendemos, um são os CEGEP, do Canadá francês, e outro é o Master Plan da Califórnia, né? E implantamos ambientes virtuais de aprendizagem nesses locais. Iniciamos a instituição formalmente em 2013, a primeira turma entrou em 2014, estamos agora com a preparação da 4ª turma de entrada. Já implantamos, apesar da crise dos contingenciamentos, 8 colégios universitários e 3 complexos integrados de educação, que daqui a pouco eu explico, e os 3 campi, que se alguém se interessar mais detalhe. Mas o projeto é que todos os municípios que tenham mais de 300 egressos do ensino médio público recebam, até o final da implantação da instituição, um colégio universitário, além das 3 aldeias indígenas de maior expressão, que eu estou ali apresentando, o quilombo principal da região e também o assentamento mais organizado, mais estruturado. Aí agora eu vou passar fotos para vocês verem que tem realidade nessa apresentação. Aí é o Colégio Universitário de Teixeira de Freitas, os alunos, em Cabralha, aquela primeira fileira ali toda de indígenas Pataxó. Aliás, implantamos recente cotas supranumerárias para os indígenas. Nós estamos com concorrência de 5 para cada vaga. E são cotas supranumerárias, um número pequeno. Em Porto Seguro, em Ibicaraí, eu mencionei o orgulho deles com a máquina, muito frequente, eles posam com o computador, constrói essa identidade. O outro problema que já foi muito bem tratado, tanto por Priscila quanto por Fernando, é a questão de integrar sistemicamente a universidade no campo social da educação. A universidade pública brasileira encontra-se de costas para o sistema educacional. E aí, 3 estratégias que eu vou rapidamente dar conta delas, que são as licenciaturas interdisciplinares. O simples fato de ter a formação em licenciaturas interdisciplinares já é uma estratégia para lidar com essa questão. Os complexos integrados de educação e o programa de formação interdisciplinar continuada de professores, que eu vou falar agora. Aí é somente a formação geral, é a estrutura da formação geral para a área de educação. Aí o tempo não me permite, se alguém se interessar, em seguida eu posso, no debate, explicitar um pouco melhor. Eu vou trazer para vocês somente o exemplo do plano político pedagógico, do projeto político pedagógico, da licenciatura interdisciplinar em matemática, computação e suas tecnologias. Notem que não tem um fluxo, é um círculo, é uma mandala, quer dizer, os sujeitos constroem seus percursos curriculares, né, a partir da formação geral, trabalhando em espaços comunitários, com muito compartilhamento e colaboração e aprendizagem ativa. A formação geral, os detalhes, aí depois a gente pode conversar e também a gente pode compartilhar elementos para mostrar que o fundamental é fazer oficinas pedagógicas, com jogos, interpretação geométrica de funções, modelagem, e é incrível como é possível se realizar atos de alto nível de abstração, mas ao se fazer, eles se tornam incorporados na aprendizagem. Chega a ponto de temas que muitas vezes são evitados, porque em tese são complexos, nessa formação eles estão aparecendo. Eu vou dar um exemplo agora para completar a exposição, que é um componente curricular para todos os alunos da formação geral, que se chama Matemática e Espaço. Aí é o cartaz da segunda mostra
artístico, cultural, de matemática e espaço. Parece um paradoxo, né? Mas não é. É um curso todo feito. Feito quer dizer ao fazer. Aí são exemplos, né? Não parece, aliás, parece com um dos slides do professor Aira, né? Mas não parece que aí é matemática e geometria, que pode chegar a um nível muito elevado de abstração, onde os trabalhos de curso são feitos do modo como os alunos e alunas sabem fazer coisas. Aí é um bordado, um trabalho de matemática em bordado. Agora aqui temos trançados, e tem um trançado que culinária, quem sabe fazer um bolo, pode fazer um bolo aprendendo geometria, mas o trançado que eu acho mais fantástico é esse aí, a tecnologia do trançado com folhas, né? Essa é a finalização do curso, e realmente é um processo de reencantamento dos sujeitos por algo que eles, na verdade, foram treinados a não valorizar, né? E aí é a equipe, né? Em Porto Seguro, mas temos equipes docentes nos outros 3 campi, né? E qual é o resultado? É que, vocês lembram que os alunos entram em área básica de ingresso e depois fazem escolhas, não é isso? Para as trajetórias, né? 56% dos alunos que completaram a formação geral no primeiro grupo escolheram docência. Olha quanta gente, né? Agora eu vou falar rápido dos complexos integrados de educação. É que, ao começar, em setembro de 2014, os colégios universitários, os 8, as escolas começaram a notar a universidade dentro da escola. E várias delas pediram que a universidade assumisse a coordenação pedagógica da escola do ensino médio. Mas nós negociamos, aceitamos, se a escola se transformar em escola de ensino integral em tempo integral, que introduzam centros noturnos para EJA e alunos defasados de idade séria, e que os docentes entrem num programa de formação docente continuada da universidade. Ao fazer isso, o resultado é que 3 dos colégios universitários, vocês estão vendo ali, Itamaraju, Porto Seguro e Itabuna, conseguiram que esse processo avançasse. Em convênio com a Secretaria de Educação, tivemos um pacto, a gestão administrativa da escola continua na secretaria, mas a acadêmica é da universidade, e iniciamos esse processo em fevereiro desse ano. Eu queria fazer o relato de que a mudança é possível e ela pode ser feita rápida. Aí é a oficina de formação docentes no Centro Integrado de Educação de Itabuna, no complexo, em Itamaraju, em Porto Seguro. Em Porto Seguro, a primeira semana de atividades já foi no mês de março, a preparação dos professores foi em fevereiro, mês de março, aí são algumas fotos, e a gente usa um conceito chamado equipe de aprendizagem ativa. É a ideia que existe a equipe docente que dialoga com a equipe de aprendizagem, mas essa equipe de aprendizagem é formada por alunos em todas as etapas do programa. Essa ideia de colocar aluno de calouro, separado de aluno intermediário, separado de aluno veterano, é insensata, porque aí você perde a possibilidade de um colega ajudar a formação do outro, né? Isso é a equipe de aprendizagem ativa. A gente tem, aí é o conceito, onde o preceptor da rede, que é um professor da rede, ele supervisiona 2 residentes, que, por sua vez, supervisiona 2 equipes de aprendizagem ativa, em que o aluno que está finalizando, ele é tutor do aluno intermediário, que, por sua vez, é tutor do aluno iniciante, que, por sua vez, avalia aqueles que querem a formação, da formação geral, que querem entrar na equipe, né? De quadro docente da universidade, nós temos coordenadores de prática pedagógica e temos mentores e orientadores e mediadores. Então, tem uma escala na incorporação do processo de ensino-aprendizagem.
As configurações curriculares estão ali postas, eu vou passar rapidamente, mas só chama a atenção para aquele encontro de saberes ali no meio. Eu não vou dizer o que é, mas se alguém se interessar, eu posso falar depois. Bom, em Porto Seguro, e rápido eu completo a amostra do caso. Essa escola estava, arruinada não é a palavra, mas estava muito desprezada. E começou um investimento no pacto com a Secretaria de Educação. Em fevereiro iniciamos os trabalhos e essa é a escola em julho, né? A Comissão de Educação, aliás, deputado Candiani, nos visitou, né, assim, alguns membros, né? Inclusive a secretária Eugênia esteve também presente, o secretário Baroni também esteve. O paisagismo e a jardinagem foi feito pelos alunos. E a biblioteca, eles reciclaram a sucata, né? E orgulhosamente, aí está o time da biblioteca, e vejam ali os 3 alunos que coordenaram os colegas em reciclar a biblioteca. Tem uma equipe fazendo horta, então a merenda escolar é também produzida pelos próprios alunos. E avaliações o tempo inteiro. Essa aí, por acaso, né, estava um educador que está namorando a proposta da nossa instituição, que é o José Pacheco, nos visitou. Ali a professora Danúzia Lago, que é a coordenadora de práticas pedagógicas, o professor Wellington, o diretor da escola, o professor Caetano, e o Zé Pacheco ali, escutando o relato. E finalizo mostrando o seguinte, somos, eu repito, 160, pouco mais de 160 professores ativos, pouco mais de 20 gestores, 150 servidores. Abrimos 1.050 vagas em 2014, abrimos 1.080 vagas em 2015 e 913 em 2016, apesar da crise, né? Ali a distribuição nos colégios universitários. E aconteceu um fato que isso a gente já está avaliando, que foi inesperado. Vocês sabem que no SISU a taxa de confirmação é baixa, em universidade no interior. A nossa taxa de confirmação em 2016 foi 97%. Significa que os que se candidataram foram e confirmaram. E também significa uma taxa de territorialidade que as universidades no interior não têm. Não têm. As cotas na rede CUNE são de 85%. Simples justificativa, é a proporção de alunos que concluem o ensino médio que vêm de escola pública. A gente repõe a demografia, né? E aquilo que eu mencionei, que as vagas supranumerárias têm concorrência maior do que muitas universidades. E finalizo mostrando que, nesse momento, nós temos de um corpo discente de 2.337 alunos, nós temos 953 que estão na área básica de ingresso e prontos para fazer a escolha. A primeira turma que fez a escolha, dos 205 que concluíram a área básica de ingresso, a formação geral, 105 optaram pelas licenciaturas. Esse é o site da instituição, o Facebook da instituição, meu e-mail para contatos, e no debate, alguma dúvida, eu terei muito prazer de compartilhar com vocês algumas das soluções e alguns dos desafios que a gente está enfrentando, porque não é fácil fazer isso. E ainda mais nesse ritmo que a história nos obriga a cumprir, que dívida social, dívida histórica, não pode ser adiada. Eu gostei muito do que o Fernando falou, não pode ser adiada. E também Patrícia menciona isso aí. Obrigado. Adoramos. Eu fico mal-estar falado pelas universidades que eu te vendo para eu em outro lugar. Estou falando com o reitor Naumar, que eu tenho ouvido tanto mal-estar nas universidades falando, e quando eu vejo